Good morning, guys. How are you? I am fine. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa unidade que fala sobre, que tem como título My Favorites, a unidade 3, certo? A aula passada a gente falou sobre algumas expressões de like e dislike, certo? Vimos que essas expressões elas podem vir em forma de imagens, certo? Vimos essas expressões com a forma positiva, ou seja, o like, e vimos também como ela com uma forma negativa, que é o dislike, certo? Para o like, nós temos outras expressões que podemos também associar, como love, como enjoy. Já para o dislike, também temos essas expressões que podemos associar a ele, como don't like, dislike, hate, certo? Então, de acordo com essas expressões, nós temos imagens correspondentes que para nós utilizamos, que são os emojis, certo? Essas imagens, elas apresentam sentimentos, elas expressam sentimentos, que são os emojis. E as principais que eu trago para vocês são essas, certo? Que é I like. Dessas aqui que vocês podem observar, temos I like, I enjoy ou I love, I don't like ou I dislike, e aqui é I hate, certo? O que vocês podem ver que vai haver mudanças com relação às imagens e às expressões são a forma com que elas são retratadas, ou seja, são a forma como essas expressões elas são alteradas. Se for algo que a gente goste de mais, por exemplo, ou goste de menos, vai depender do grau com que essas expressões, com que o nosso sentimento está se tratando, ok? Assim como os demais verbos do Simple Present, ou seja, vimos que o Simple Present é um tempo verbal simples do presente do indicativo, e que para a maioria dos verbos nós acrescentamos o S para verbos conjugados na terceira pessoa do singular, que é he, she ou it, certo? Nós vimos que para esses verbos nós acrescentamos somente o S na terceira, se ele for conjugado na terceira pessoa do singular. E para frases negativas e interrogativas, nós utilizamos o do ou does, e frases negativas nós utilizamos o do ou does com o not, certo? Que é a partícula que indica a negação na frase, certo? Então, vocês vão abrir o livro na página 34 e vocês vão observar na primeira questão, vocês vão ler as frases e sublinhar os verbos, certo? E em seguida vocês vão desenhar os ícones, certo? Então, é importante que vocês façam essa associação do emoji, ou seja, da imagem, ao seu verbo correspondente, certo? Então, vocês vão lá e, de acordo com a frase, vocês irão sublinhar o verbo e desenhar o emoji. Como eu falei para vocês, o tempo verbal, o Simple Present, ele possui a seguinte estrutura: sujeito, ou seja, esse sujeito ele pode vir em forma de nome ou em forma de pronome, verbo, ou seja, esse verbo ele vai ser o verbo principal da frase, certo? É aquela palavra que vai indicar a ação da frase, mais o objeto, ou seja, mais o predicado, o complemento da frase, certo? Então, na frase I play volleyball, vocês já podem observar que essa frase está no Simple Present, ok? Observam pelo verbo, porque ele está em sua forma base.
Mas aí, observando essa frase abaixo, he plays volleyball. Observa que a diferença é somente o S. E esse S, ele está indicando o quê? Que o meu pronome está na terceira pessoa do singular, que é he, certo? Então, se esse pronome for he, she ou it, nós acrescentamos um S no final do verbo, certo? Com algumas exceções. A maioria dos verbos acrescentamos S, mas possui algumas exceções, quando o verbo terminar com Y e antes do Y for uma consoante. Eu retiro o Y e acrescento IES. Vejamos esse exemplo desse verbo, certo? O verbo é study. O verbo terminou com Y, só que antes dele é uma consoante. O que é que eu faço? Eu retiro o Y e acrescento IES, certo? Então, para esses verbos que eu acabei de mostrar a vocês, que expressam sentimentos como like, dislike, hate, enjoy, love, don't like. Então, esses verbos, eles devem ser inseridos na frase logo após o sujeito. Por exemplo, I dislike history. Na frase I dislike history, o verbo da frase é o quê? Dislike. E vocês podem observar que ele vem sempre após o sujeito, seja ele um pronome ou seja ele um nome. E de acordo com as explicações sobre a estrutura da frase, vocês irão responder a segunda questão, certo? Ainda da página 34, completar a tabela de acordo com as frases da questão 1, colocando elas na coluna correta, certo? Por exemplo, a primeira coluna está o sujeito, na segunda coluna está o verbo e na terceira coluna está o objeto, certo? Que é o complemento da frase. Ainda falamos um pouquinho sobre o like, dislike, hate, don't like, love. Vamos agora para a página 35, no lesson, que é a parte do nosso livro onde a gente vai escutar algo para responder de acordo com o que a gente está escutando, certo? O lesson, ele tem como título Teenager Likes and Dislikes, certo? Então, esse lesson vai estar falando um pouquinho sobre os gostos positivos, likes, e os gostos negativos, que são os dislikes, a respeito dos jovens. Na questão 2, vocês irão completar essas sentenças, ou seja, completar as partes que estão faltando no texto, ou seja, os profiles desses jovens de Dan, Sierra, e o outro vocês vão ver que o nome dele também vai estar no áudio para vocês completar, que é o Tom. Na terceira questão, vocês irão escutar mais uma vez o áudio e marcar um Vzinho, certo? Vocês marcam um Vzinho se for like. E se for dislike, vocês marcam um xizinho, certo? Então, tá lá uma coluna, são duas colunas com Kim e Dan, certo? São duas pessoas. E na primeira coluna vai estar algumas atividades praticadas, shopping, videogames e Miley Cyrus. Então, vocês vão escutar o áudio e verificar de acordo com os sentimentos, com os gostos de Kim e de Dan, marcando Vzinho ou Xzinho se for like ou dislike, certo? Ainda na página 35, no pronunciation, vocês vão escutar outro áudio e vão classificar as palavras de acordo com o som delas, certo? Vocês podem observar aqui no pronunciation, vocês vão escutar o som do I e o som do E.
e vocês vão classificar de acordo com as palavras que está aí nesse quadrinho, certo? Na questão 2, vocês irão escutar outro áudio que eu vou estar mandando para vocês e vocês vão sublinhar as palavras que escutar, certo? Então, essa parte do pronunciation, ela é muito importante para o desenvolvimento na nossa disciplina, porque o inglês, a pronunciação do inglês é importante, assim como a forma escrita. Então, nessa questão, vocês vão escutar e marcar a palavra que vocês escutam. Vou citar um exemplo aqui para vocês e vocês vão observar a diferença na pronúncia. Vocês podem observar nessas duas palavras, his e his. Vocês observam que o som do i é diferente do som do e, certo? Então, as palavras elas vão diferenciar muitas vezes para nós pelo som, principalmente quando a gente está nessa parte do nosso livro, que a gente precisa escutar para responder, ok? Então, essa semana, essa é a nossa proposta de atividade. Espero que todos vocês façam as atividades, não acumulem essas atividades. E quando acabar, manda foto, certo? E qualquer dúvida, vocês mandam mensagem que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. É importante que essas atividades estejam em dias para que ao final do nosso bimestre a gente tenha bons resultados, consequentemente boas notas. Então, é necessário que vocês façam e me enviem as mensagens, ok? Um cheiro e qualquer dúvida, estou aqui para ajudar vocês, certo?